Deus vem usar a tua serva, Senhor, para falar conosco poderosamente de uma forma soberana. Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus nos envolva de tal forma e de tal maneira que não vamos sair desta casa de oração da mesma forma que aqui entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito, muito amados. Pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi. Amém. Culto a Deus, oração pela nossa família, porque o domingo nós, como é o primeiro dia da semana, nós entregamos como primícia ao nosso Deus, e por isso o domingo não é para interceder pela família, o domingo é para adorar ao nosso Deus. Sabemos que em muitos lugares o domingo é o domingo de oração pela família, mas aprova o Senhor neste dia, que se chama domingo, fazer nesta casa de oração um momento de adoração, de louvor ao nome do Senhor, onde viemos agradecer e engrandecer e aprender da sua palavra. Mas hoje o Senhor tirou a quarta-feira, às 19h30, no posto Antônio Queiroz, Travessa Floriano Peixoto, Quatraíno, número 8, Ananindeu, a 40 horas, para juntos orarmos e intercedermos pela nossa casa, pela nossa família, pois é o nosso bem mais precioso. Sabemos que o nosso adversário tenta roubar, matar e destruir, mas a palavra do Senhor diz que Jesus, que está em nós, Ele nos dá a vida, e ela é verdadeira e ela é abundante. Por isso não perca, você que pode, venha, interceda pela sua casa. É muito fácil a gente dizer, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. Mas a maior oração é a sua, que sai da sua boca, que chega até a sua casa, que alcança a sua família. Essa é a oração que Deus quer usar através da sua própria vida para abençoar a sua casa, seu lar e toda a sua família. Por isso, nessa hora, nesse momento, onde você estiver, feche seus olhos, apresente o seu coração a Deus e oremos assim. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos pedir um abraço de perdão. Se pecamos falando, pensando, desejando, ouvindo, vendo, endurecendo os nossos corações para aquilo que o Senhor tem falado, que devemos deixar, que devemos fazer, que o Senhor nos perdoe. Não nos deixe cair em tentação, nos livre de todo o mal e nos ajude nas nossas fraquezas, na nossa humanidade. E ao perdão dos nossos pecados, nós possamos ter livre acesso a Ti, porque o nosso pecado é que nos separa de Ti. E nós não queremos nos separar jamais de Ti, porque Tu és a nossa vida, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso fôlego de vida. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Tu és tudo que precisamos, tudo que necessitamos está em Ti. Por isso, doce Espírito de Deus, enche esse lugar com a Tua glória, que a Tua presença venha nos impactar, não para nos sentirmos melhores do que ninguém, mas para podermos sentir e perceber e crer e receber tudo aquilo que o Senhor vem nos entregar nessa noite. Porque aonde o Senhor está, a liberdade, a cura, a transformação e a mudança. Que assim seja em nós e através de nós alcance toda a nossa casa e toda a nossa família. Fala conosco, abra o nosso entendimento, alargue a nossa visão, tire a dureza, a teimosia, a rebeldia dos nossos corações e nos purifique pelo poder da Tua palavra, para que a santificação que ela pode fazer em nós, ela faça, e nós vivamos para honrar e glorificar Seu nome, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 João
onde Deus vai falar algo muito interessante através dessa mensagem, a qual Ele deixou para nós ler, meditar e acreditar. Nós precisamos acreditar no que diz a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus. E assim diz a palavra do Senhor: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? A palavra de Deus diz que quem peca é o diabo. E todo aquele que peca é porque está influenciado pelo nosso adversário. Ele que induz em nossas mentes e nossos desejos a vontade de praticar o pecado. Porque assim foi com o primeiro casal, assim será até o dia que nós estivermos face a face com o Senhor. Porque esse é o ministério dele, induzir o homem ao pecado. Porque como ele não tem mais nenhuma liberdade de chegar até a presença de Deus, então ele quer que todos nós vivamos separados de Deus. Ontem, não sei se você viu ontem a minissérie sobre Jó, quando Deus levou Jó para ver um monte de lugares a qual Deus tinha criado, a qual Deus tinha feito na criação. Então tudo isso que Deus fez para nos abençoar, o nosso adversário ele quer roubar isso de nós. Ele quer tirar esse direito que nós temos a essa herança, a esse poder, a essa comunhão, a essas experiências com o Senhor. Porque o pecado é o que nos faz separação de Deus, para que a gente viva totalmente separado do nosso Deus e nosso Pai. Mas Deus tinha algo para fazer mediante a essa trama demoníaca do nosso adversário, a qual usou as suas artimanhas, as suas armadilhas, os seus enganos, as suas mentiras. Ele tinha um instrumento para trazer os filhos de volta para os braços do Pai. E esse instrumento se chama Cristo. O nosso adversário entrou com o pecado e Cristo entra com o perdão e a justificação. Então foi para isso que ele se manifestou. Ele se manifestou para desfazer tudo que o nosso adversário fez. Tudo, não tem nada que o Senhor não fez para desfazer todos os ataques do nosso adversário. Mas como a gente sabe, ele engana, ele mente, ele trapaceia. E tem coisas que ele tem usado que nós não temos nos despertado. A palavra de Deus diz que nós temos o quê? Poder? Não, a gente tem a autoridade. Qual é a diferença de poder e autoridade? Vamos dizer, você é um guarda de trânsito e na sua frente vem um caminhão truncado, aquele bem grandão, mas você é o guarda de trânsito. Você faz sinal, ele tem que parar, porque você tem autoridade. Mesmo que ele tenha poder, mas a autoridade é sua. É nisso que nós perdemos. Nós temos autoridade, o diabo tem poder, mas nós não usamos a autoridade que está em nós, para que, assim como Cristo fez, a gente faça também. Desfazer todas as obras
que ele possa estar fazendo contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. Porque nós temos o quê? A autoridade. E quem foi que disse que nós temos autoridade? O próprio Senhor Jesus. Ele disse: eis que vos dou poder e autoridade para o quê? Para expulsar demônio, curar os enfermos. Então nós temos essa autoridade dada por ele. Leve lá para Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Amém? Mateus 16, 18 diz assim: também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o inferno tem portas, né, irmãos? Mas nós temos a autoridade dada por Jesus para fechar todas as portas que o inferno possa abrir para nos fazer entrar e cair na tentação do abismo. Nós temos essa autoridade que foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Quando ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual é a pedra? A sua própria palavra. A palavra de Deus é a pedra, porque Jesus é a palavra, e Jesus é a pedra angular, aonde foi fundamentada toda a história que ele veio transmitir para a igreja do Senhor nessa terra. Então quando ele disse para Pedro: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, que é sobre esta palavra, tu és Pedro. Ele estava dizendo: tu és um ser humano, mas eu vou te dar autoridade para fechar as portas do inferno, e essas portas não vão prevalecer contra vocês que são a minha igreja, diz o Senhor. Então nós temos que usar essa autoridade, nós temos que repreender o nosso adversário, nós temos que dizer que ele tem que sair, que ele tem que bater em retirada, porque maior é o poder que habita em mim, maior é o poder que habita em você do que o poder que habita nele. Maior é o que está em nós. E é por isso que o Senhor diz na sua palavra que nós temos que ser um povo que vai o quê? Avançar, não se paralisar. Nós estamos vendo que a terra está o quê? Um reboliço. Algo no mundo espiritual está acontecendo. Mas o que a gente tem que fazer? Usar a autoridade que está sobre nós. Não aceitar, desejar com que de todo o nosso coração que a presença de Deus se manifeste, que a glória dele se estabeleça e que o domínio que ele tem nos proteja de todo esse mal. Porque antes de Jesus partir, ele fez uma oração. João 16, 17 e 17. Não, 17. João 17, mas não é o versículo 17. João 17. João 17, 15. Jesus ele fez essa oração antes de partir, antes de se entregar ao sacrifício. Na Bíblia até o tema diz a oração sacerdotal de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. E outras traduções, do mal. Por que, irmãos, que ele está dizendo isso? Porque no mundo nós vamos ter toda a adversidade
poder que impera no mundo é do maligno. Mas ele disse para Deus nos guardar. E se nós temos essa oração que Jesus fez antes de partir, nós estamos debaixo de uma proteção divina contra todo o ataque do nosso adversário. Mas se Deus é um Espírito, Ele precisa de um corpo para se manifestar, o que é que nós temos que fazer? Usar a autoridade que está sobre nós. Usar o nome que está acima de todos os nomes, para que a porta do inferno não prevaleça, para que as obras que o diabo esteja fazendo, ela seja o quê? Destruída. Porque foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras do nosso adversário. E aonde ele gosta de ter um quartel, aonde ele gosta de ter um campo onde ele possa usar todas as estratégias dele, a nossa casa, a nossa família. Mas se nós tivermos a visão de Deus, nós vamos detectar quando ele está agindo. Nós vamos detectar quando ele está planejando algo para tirar de nós o poder e a autoridade e ter a vida verdadeira e abundante que Jesus disse que nos daria. E é por isso que nós temos que tomar posse dessa autoridade. Porque Jesus, ele veio, ele não vai vir, ele veio para desfazer as obras do diabo. E o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida verdadeira e abundante. Tem processos que passamos para aprender? Tem. E nós também devemos saber detectar quando existe um problema na nossa vida, que é um processo que precisamos passar. Como é que a gente consegue entender o que foi que Deus prometeu para José? Que José seria o quê? Uma pessoa importante, que a sua família ia se curvar diante dele. Deus não fez uma promessa para José? Mas o que aconteceu? Ele foi vendido pelos irmãos dele, foi comprado como escravo, passou por uma casa de um senhor, foi jogado na prisão, até ele atingir a maturidade, um coração sensível, quebrantado, para ele poder tomar posse de tudo aquilo que já tinha sobre ele como promessa. E às vezes somos nós. Às vezes a gente olha, pode dizer assim, mas é um ataque do nosso adversário. Às vezes não, é o próprio Deus produzindo em nós quebrantamento, humildade, serenidade, mansidão, bondade, para que quando ele vem entregar a promessa que ele fez para nós, a gente não se perca na caminhada. E essas coisas nós temos que aprender e detectar. O que eu estou passando é processo para o meu crescimento, é o nosso adversário que está usando das suas artimanhas para roubar, matar e destruir. Porque senão, irmão, nós vamos atrapalhar o processo, interromper o processo e não vamos chegar na promessa. E como a gente sabe disso, irmão? Nossos irmãos do deserto, eles atrapalharam o processo. E a promessa demorou 40 anos para se cumprir. Por quê? Porque eles atrapalharam o processo. Era da vontade de Deus que ele passasse todo esse tempo para receber algo que Deus disse que era dele? Não. Mas eles estavam interrompendo o processo com oração, com reclamação, com acusações contra Deus. E Deus não pode nos dar nada que a gente não esteja com o coração preparado para receber. Então, se a nossa família está sendo atacada e você sabe que é pelo nosso adversário e que você não está passando por um processo, que você não está dependendo da mão do Senhor para lhe defender, é hora da gente levantar as nossas mãos e repreender o mal.
É hora da gente dizer: não, aqui não, Satanás, tu não vai entrar na minha casa, porque a palavra de Deus diz que a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Eu sou a igreja do Senhor, eu tenho um nome que está acima de todos os nomes, eu tenho a presença de Deus na minha vida, Ele se manifesta através de mim. E nós temos que saber essa diferença para que o nosso adversário não venha ganhar terreno no nosso coração e que a gente perca tudo aquilo que Deus tem para nós. Quem assistiu a série Jó? Muito forte, né, irmãos? Quando a gente vê Deus liberando o nosso adversário para tocar naquele homem que era um homem íntegro, segundo a fala de Deus, temente a Deus, mas mesmo assim Deus liberou o nosso adversário para tocar em Jó. Aí você pode se perguntar: mas por que Deus fez isso? Você acha que Deus, Ele quis medir força com o nosso adversário? Ou Ele quis dizer: não, Jó me ama, eu vou te provar que Ele me ama, eu vou te provar que eu estou certo? Não, irmãos. Era porque o nosso irmão Jó, ele tinha um medo tão grande que ele não vivia, ele sobrevivia. Se os filhos dele estavam celebrando, ele já estava aqui se prostrando, preocupado. Se os filhos dele estavam pecando contra Deus. E muitas vezes, irmão, nós estamos assim. Nós estamos tão preocupados com o nosso adversário que esquecemos que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Que independente do que o nosso adversário esteja mostrando, nós vamos alcançar a altura do varão perfeito. E nós vamos ver os milagres de Deus acontecer dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Pode ser que não seja dessa terra? Pode. Qual é o exemplo que nós temos disso? O rico e Lázaro. O rico teve tudo o que ele queria, mas Lázaro não. Mas ele não teve a riqueza aqui na terra, mas ele teve a sua riqueza na glória. Então quando nós conhecemos a Deus, que nós temos intimidade com Ele, Ele vai mostrando qual estágio nós estamos, qual é a maneira que nós estamos, qual é a força que estamos conduzindo. Se é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso adversário que está tentando ganhar terreno dentro da nossa vida. Nós precisamos ter essa sensibilidade, irmão. Porque se nós não tivermos essa sensibilidade, nós vamos viver murmurando, reclamando e não vamos alcançar a nossa promessa, a qual Deus fez para nós, e não só para nós, irmãos, Ele fez para nós e para toda a nossa casa, porque a palavra dele diz assim: crê no Senhor Jesus e o que? Será salvo tu e a tua casa. Então a promessa não é só para nós, é também para a nossa casa. Mateus 10, abra sua Bíblia em Mateus 10. Mateus 10, 1. Amém? E tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então sobre nós está o quê? A autoridade que Jesus deixou para nós. Se nós somos discípulos de Jesus, se nós vivemos a vida que Ele preparou para nós, com cuidado de praticarmos tudo
de acordo com a vontade dele, nós temos a autoridade no mundo espiritual para realizar no mundo físico as mesmas obras que ele fez, e até maiores, porque ele foi para o Pai, mas nós ainda estamos aqui na terra. Mas nós temos um adversário muito sutil. Quem assistiu o vídeo que eu coloquei no grupo? Muito forte, né? Chorei tanto, meu Deus, como eu chorei, como eu fui confrontada com aquele vídeo. E muitas vezes nós estamos assim, irmãos. A gente pode não passar o dia todo na rede social, mas 3 horas que a gente passa na rede social é 3 horas que a gente não passa buscando a Deus. Desde o começo que eu conheci a Netflix, sempre o Senhor disse para eu não assistir nenhuma série. Eu gosto muito de filme, eu gosto muito. E quem assiste série sabe que ela é viciante. Que enquanto você não termina de assistir, você não sai da frente da tela. E ele me avisou: não assiste série, porque senão tu vai te viciar. E vocês viram o relato que o vício pela tecnologia é como se fosse uma droga. Ela tem uma corrente que ataca a nossa mente, que é como se fosse uma droga, uma cocaína, uma droga viciante. Com a intenção de quê? De viciar. Então, se a gente já tem esse cuidado, já perde 3 horas em redes sociais, imagine esses que são escravos, que já precisam de ajuda, porque não conseguem mais se dominar. E como a gente ouviu o relato desse homem, ele teve uma oportunidade. Mas será que nós vamos ter a oportunidade? Será que quando a porta da morte se abrir para a gente entrar, ela vai nos trazer de volta para a gente terminar aquilo que a gente começou? Ele teve essa oportunidade, mas nós não sabemos se teremos a nossa. E como a palavra fala, né? Todos nós vamos estar diante dele para prestar conta de tudo aquilo que a gente fez, de bom ou de mal, independente de quem seja. Um dia estaremos diante do justo juiz. Hoje ele é o nosso advogado. Vai chegar um dia que ele será o justo juiz. E que a gente possa refletir nas nossas vidas e perceber, irmãos, que a igreja ficou morna, né? Porque essa é a última igreja, então é a igreja de Laodiceia, por causa da tecnologia. A distração chegou e roubou a presença de Deus, irmãos. Aquilo que a gente passava o dia escutando louvor, passava o dia assistindo filme na tela do celular. E a gente tirava pelo menos 3 momentos do dia para ler a palavra. A gente já não tira mais. E a gente vê pregadores, músicos, obreiros, líderes nessas práticas. E a gente pergunta: meu Deus, o que está acontecendo? Que a gente já não vê mais o Senhor curar, que a gente não vê mais o Senhor fazendo os milagres extraordinários. Ele continua sendo o mesmo. Quem mudou fomos nós. Nós é que mudamos. Que esse vídeo seja um despertar para nós. Eu pedi para Deus: Senhor, eu não quero que nada mais roube, nem que seja 1 hora, 2 horas da tua presença, Senhor. Principalmente nos dias que a gente vai adorar e cultuar a Deus. Ele deu até uma estratégia, né, de fazer o jejum da tecnologia. Eu acho que é interessante a gente, no domingo, a gente não acessar nenhuma rede social, fazer o sacrifício de no domingo, primeiro dia da semana,
Um dia de louvor e adoração a Ele, de estar somente com Ele. Para a gente ter de novo a companhia do Espírito Santo sobre nós. Você que tem uma oferta, você que nada tem, apresente ao Senhor. É tão bom quando o Senhor nos exorta. Mesmo que a tristeza venha ao nosso coração, mas é o Senhor dando mais uma chance para a gente se arrepender e voltar a viver contigo, como se fosse o primeiro amor. Nos perdoe por fazermos tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem nos preocuparmos se o que estamos fazendo é o melhor. Nos perdoe por todas as vezes que o Senhor nos chamou e a gente não deu atenção. Por todas as vezes que o Senhor nos colocou em um lugar de autoridade e não usamos a autoridade que o Senhor nos deu. Nos perdoe por todas as vezes que nós saímos do centro da sua vontade para estar no centro das nossas vontades e assim perder a comunhão mais importante que nós devemos ter, que é com o teu Espírito Santo. Nos ajude a não fazermos mais o que fazíamos antes, a termos tempo de qualidade contigo e não somente o resto. Que a gente possa te dar sempre o melhor. Eis aqui o nosso dízimo, as nossas ofertas, tudo que temos e somos, porque tudo que temos e somos, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. O Senhor só nos dá para gerenciar. Recebe a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Interceder pelas nossas ofertas, dízimos, pela nossa nação e depois pela nossa família. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Nos ajude. Nos ajude. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Sem precisar detalhes de milagre, mas eu vou contar a história de que me levou a vencer. Sua mãe perdoou mesmo. Aonde é que você vai? E o menino não respondeu. O mestre está
posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria, Assim me tem que ser. tem poder a Então Jesus iluminou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder. E alimentou os que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam crer que com Jesus o povo é um. Assim também creu aquele menino, que com toda a fé tinha o seu cestinho, 5 pães e 2 peixinhos. Oh Deus, Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino homem ou mulher. Quem poderia imaginar? oh Deus, o Senhor tem está nos chamando para alimentar a multidão. E o que é que nós estamos fazendo, Senhor, com o nosso tempo? Estamos nos distraindo, estamos, Senhor, aumentando, Senhor, o desejo pela nossa alma. Distração, nos perdoa, nos perdoa. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? Deus está convocando eu e você. Ele quer usar eu, quer usar você. Menino homem ou mulher, menino homem ou mulher, menino homem ou Desperta, Senhor, a sua igreja para irmos nos lugares aonde o Senhor nos enviar. Levar a palavra de vida eterna. Sair da nossa casa, do conforto, das redes sociais, Senhor, das distrações. E com o poder e autoridade que nos foi dado, curar os enfermos, sarar os doentes, libertar os cativos e oprimidos, Senhor. O Senhor nos deu autoridade para ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nos limpe, Senhor. Nos descontamine, Senhor. Esses desejos de estar na tela, Senhor. No celular, na televisão. Desperta a sua igreja. Porque um dia teremos face a face contigo. E o Senhor vai perguntar o que fizemos com o nosso tempo, que é tão precioso, Senhor. Ele é muito precioso, Senhor. E como estamos usando o nosso tempo, Senhor. Por isso, nosso Espírito Santo, nós vamos dobrar os nossos joelhos. Primeiramente, para te agradecer pela tua fidelidade, Senhor. Por não deixar com que nada nos falte. Nós nos alimentamos, nós matamos as nossas sedes, temos uma casa, temos um conforto. Tudo isso é graça, misericórdia. Nos perdoe por sermos tão gratos, Senhor, e não te dar o valor que te é devido, e não
não te agradar como o Senhor merece. Eis aqui, Senhor, a igreja do Senhor, lavada, temida e amada por Ti. Mas agora nós queremos pedir, nos desperte, Senhor, para que não façamos mais como fazíamos antes. Que a gente não deixa mais com que nada nos distraia, que nada roube, Senhor, o tempo que nós temos com distração. Que o dízimo, a oferta, seja usado com sabedoria na pregação pelo Evangelho. E nós oramos, meu Pai, para que o Senhorito com providência dessas causas que para nós é impossível, mas para Ti não é impossível. E mesmo que o sacerdote coma da escultura, a honra, agora o louvor é teu, somente Deus, Senhor. E nós clamamos agora pela nossa nação, Senhor. Nós falamos tanto, Senhor. Nós reclamamos tanto, Senhor. Mas nós, a igreja, o que está fazendo? Senhor, nós precisamos nos levantar, nos posicionar em oração, na pregação do Evangelho, nas vigílias pela madrugada, Senhor, endireitar as nossas veredas e fazer com que a nossa vida seja de fato, de verdade, o sal, a luz, sacerdócio real para essa geração. Chegará o tempo que não teremos mais tempo. A porta do tempo vai se fechar. E quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. E a responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis para abrir as portas e fechar as portas. Através de tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou e nos capacitou para fazermos. Nos liberte, Senhor, de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos. Possamos impactar a nossa nação e orar, e clamar, e pedir e jejuar, Senhor, de redes sociais, para que o Teu poder se manifeste de glória em glória, alcance os perdidos e abençoe a nossa nação, livrando-a de todo e qualquer mal, em nome de Jesus, para que haja salvação. E os salvos se preparem para ter o encontro com o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Todo louvor e toda adoração seja dado a Ti, em nome de Jesus. Amém. Mediante a tudo que a gente aprendeu nesse dia chamado hoje, nós vamos pedir não só a cura física, mas principalmente a cura espiritual. De toda a distração que nós temos, Pai, experimentado nas nossas vidas. E nós colocamos também a vida dessas pessoas que estão aqui representadas pela fotografia, pelo nome, pelo pedido de oração. Nós não sabemos o que eles precisam, mas uma coisa nós sabemos: nos descontamina, Senhor, das mídias sociais. Temos perdido tempo, Senhor, em frente de televisão, assistindo novela. E às vezes o mal que está entrando dentro da nossa casa, nós mesmos que estamos colocando para dentro. Por isso, desperta a igreja do Senhor. Transforma essas vidas como o Senhor está transformando a nossa.
dureza do coração, para que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, para ser ouvido, para ser obedecido dentro das casas, no meio das famílias. Entra, Senhor, curando, sarando, libertando e transformando essas vidas. E tudo aquilo que elas estão pedindo, de acordo com a tua vontade, que se estabeleça. Mas contudo, porém, seja feito somente a sua vontade. Porque muitas vezes nós queremos algo que é diferente daquilo que o Senhor quer. Por isso nós clamamos pela tua infinita misericórdia, por todas essas pessoas que estão aqui representadas, pela fotografia, pedido de oração, pelos nomes. Vai aonde elas estão agora e desperta elas, Senhor. Vai despertando, tirando a mamidão, Senhor. A cegueira, a surdez, a dureza, a teimosia do coração, alcança onde eles estiverem, Senhor. Tem um encontro real e verdadeiro. Vai tirando as escamas, vai tirando as arestas, Senhor, e vai libertando esse povo, Senhor, para encontrar-se com a verdade, porque um dia não teremos mais tempo de recuar. Porque o tempo está chegando, Senhor, e que o céu e a terra vão ter que prestar conta, Senhor, daquilo que foi feito aqui na terra, porque o céu está esperando uma igreja lavada, remida e perdoada hoje. Nós falamos, nós pedimos, em nome de Jesus, faça a sua obra e transforma o que precisa ser transformado, muda o que precisa ser mudado, e aquilo que for responsabilidade nossa, desperta a igreja do Senhor, para que esse espírito de mornidão não venha tirar de nós a essência da presença do teu Espírito no meio da igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora estenda suas mãos para a sua casa e vamos orar para que o Espírito Santo de Deus possa tirar todos os tronos que nós mesmos levantamos dentro do nosso lar. Todo e qualquer altar que tem dentro da nossa casa, que está roubando a presença de Deus, que nós possamos orar agora e destruir todos os altares que a tecnologia levantou dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Meu Pai, Tu conheces os nossos corações, Tu sabes como estamos diante de Ti. Famílias separadas dentro de casa, famílias divididas, Senhor, porque a tecnologia está afastando as pessoas de conviverem uma com as outras, e isso dentro do nosso lar. Nós clamamos pela Tua infinita misericórdia para despertar toda a nossa família, toda a nossa parentela do sono da indolência, desse estado de mornidão, Senhor, que não é nem frio nem quente, mas o Senhor disse que vai evitar esse tipo de pessoas. Por isso, entra na nossa casa, Senhor, e vai nos mostrando os altares que nós mesmos erguemos, e que a gente possa destronar todo e qualquer altar que foi erguido por nós através da idolatria pelas redes sociais, pela tecnologia, e que a gente possa destruir, desfazer todas as obras que o nosso adversário usou para que nós viéssemos fazer, porque ele também é um espírito e ele precisa de corpos para se manifestar, e muitas vezes ele usou o nosso próprio corpo para ofender a sua santidade e nos afastar de Ti, pecando com a idolatria. Mas nós clamamos ao Teu Santo Espírito
nos ajude a destronar e a desfazer todos os altares que foram erguidos por nós. Toca nos nossos filhos, toca nos nossos netos, toca, Senhor, nos nossos cônjuges. Vai tocando, Senhor, nos nossos pais, nas nossas mães, nos nossos irmãos, nos nossos sobrinhos, nos nossos cunhados. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando e vai limpando os nossos corações, para que nos arrependamos, Senhor, e vivamos essa vida santa que o Senhor preparou para nós, e que a gente se separe todos os dias de tudo aquilo que possa nos contaminar e nos fazer pecar contra Ti. Nós abençoamos a nossa casa, nós abençoamos o nosso lar, nós abençoamos a nossa família, e nós declaramos que sobre a nossa casa, sobre a nossa família, os Teus anjos estão guardando e protegendo e nos livrando de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Domingo nós teremos a ceia do Senhor, com o início da ministração, os reinos dos céus e os reinos de Deus. Será o começo, depois, nas semanas seguintes, vai ter os estudos sobre a diferença desses dois reinos. Tudo começou com a oração do Pai Nosso, que foi sobre os nomes de Deus, agora sobre os reinos. Então não falte, você que está aí e vai ouvir essa mensagem através do YouTube. Se você quiser, será um prazer receber você aqui conosco. No próximo dia 25 nós teremos o nosso seminário da saúde das mulheres. A gente fazia culto rosa. Mas como a gente sabe que culto é cultuar a Deus, então não tem sentido a gente dizer culto rosa. Então nós vamos fazer seminário sobre a saúde da mulher, com o tema corpo, alma e espírito. Será no sábado, último sábado do mês, e nós iremos fazer esse seminário. Vamos convidar algumas irmãs que tenham esse domínio da cura da alma, para falar sobre o corpo e também sobre o espírito. Ore para que Deus traga as pessoas que precisam vir e que a gente aprenda aquilo que Ele queira nos ensinar. Amém? E também não vamos fazer o culto das crianças, né? Vamos marcar um dia, será no sábado, será aqui na igreja, para que elas possam ter esse espaço para se movimentar, brincar, e a gente possa fazer uma dinâmica. A irmã Glice, a Lana, e nós estamos aqui no apoio, né, para ajudar nossas irmãs que estão à frente da obra, com a Lana como presidente, e a irmã Glice que está também lado a lado com a Lana, nessa interação para ajudar as nossas crianças. E nós queremos fazer convites, para a gente convidar as crianças aqui de perto, pedir para as que já são maiorzinhas, que ela leve a gente, né, até a casa das crianças para fazer o convite, para a gente fazer algo bem diferenciado. Eu vou ver se eu arranjo alguns brinquedos para a gente ofertar para as nossas crianças. E a gente vai fazer uma grande festa, porque a gente nunca fez só ano passado, não foi, não, ano retrasado, não foi ano passado. Foi ano passado? Então as crianças precisam, né, de um momento de interação, de brincadeira, mas de muito aprendizado da parte do Senhor. Então vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por esse momento em que juntos, nesta casa de oração, adorando e cultuando ao único Deus e Senhor das nossas vidas e orando por nós e por toda a nossa casa. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio, por todo o confronto, por toda a exortação, por tudo que o Senhor está falando conosco. Nós não temos palavra para te agradecer, porque sabemos, Pai, que isso é amor e isso é cuidado. Nós precisávamos nos descontaminar de tudo aquilo que nos separa de Ti. Nós que temos clamado pelos frutos do Teu Espírito, nós que temos clamado pelos dons que vêm de Ti, para que tudo isso venha a acontecer.
Nós precisamos estar limpos. E a tua palavra é que nos limpa. É a tua palavra que nos liberta e que nos edifica. Para que a santificação possa nos levar para perto de ti. Por isso, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada. Um sono tranquilo e reparador, e quando a graça e a misericórdia se renovar sobre toda a terra, nós possamos te adorar na beleza da tua santidade e te agradecer por tudo que temos e somos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Graça e paz e viva! Glória a Deus! Espera que eu vou te passar.